que eu tenho percebido hoje em dia, que existe um espaço entre o prazer e o sofrimento. Da mesma forma que existe um espaço entre os pensamentos, existe um espaço entre o prazer e a dor. É claro que o indivíduo deve nutrir um alto grau de resiliência, e isso para nós meditantes não é uma coisa difícil. Nós nos acostumamos com a estabilidade do ser, com o equilíbrio do ser interior. Se a nossa percepção conseguisse localizar, se nós conseguirmos localizar esse espaço entre euforia, a excitação ligada à euforia, e a excitação ligada à tristeza, porque é um estado de depressão, mas tem uma excitação aí, nós vamos encontrar um ponto neutro, muito estável, muito equânime. E se a nossa percepção conseguisse manter nele, o estado de consciência cósmica se estabelece. Nós estamos acostumados a experimentar o prazer em cima de picos. A mesma coisa com relação ao sofrimento. Mas existe algo que flui por baixo. É como se fosse um rio por baixo da construção. Esse rio é suave, é delicado. Extremamente sutil. E é necessário que a fisiologia seja levada a esse nível tão delicado de funcionamento, que esse rio seja percebido de tal forma que esse rio seja percebido fluindo por baixo dos pensamentos, por baixo dos nossos sentimentos. Esse é o quarto estado de consciência que, ao ser experimentado de olhos abertos, permite que o indivíduo tenha controle sobre o seu próprio karma. A habilidade de não se deixar envolver pelos frutos da sua ação. E o que sobrevém, e o resultado disso, é o oceano do ser, o oceano ilimitado de paz interior, onde a inteligência criativa flui continuamente dessa fonte inesgotável de pureza. Maharishi chamava de inteligência pura. A inteligência pura se transformando em ação, mas num nível muito delicado, onde a pessoa é capaz de perceber o desdobramento das suas ações antes que elas sejam levadas a cabo. De tal forma que o indivíduo não se deixa envolver pelo que ele produz. Ele continua estabelecido nesse mar de serenidade. E Maharishi dizia que quando isso acontece, não há mais possibilidade da pessoa ser agarrada pelas coisas do mundo, presa pela teia de Maya, ilusão. Eu sei que pode parecer a princípio um pouco morno demais, mas é porque a gente não tem intimidade com isso. Nós estamos realmente viciados em estímulos. Nós precisamos de estímulos. Parece que a vida ela só é experimentada quando esses estímulos internos, em termos de sentimento, pensamento, excitação física, são detonados. Mas o fato é que existe um rio de serenidade por baixo. Esse rio de serenidade é a própria vida. Se ele for deixado de lado, haverá um grande sofrimento para o intelecto. Porque o intelecto terá que decidir, terá que definir sobre o que é certo, o que é errado, sem essa visão abrangente. Então é uma loucura, é como
tentar entregar a presidência de uma empresa para um leigo. A empresa vai à falência. E existe um sofrimento muito grande para o ser, que é esse rio que passa por baixo, porque ele não consegue se expressar. E a expressão do ser é vida. Então existe um duplo sofrimento que vai surgir nas duas margens da vida. O único estado no qual a pessoa pode se tornar residente no seu próprio lar é esse espaço que não está nem em cima nem embaixo. Nesse espaço existe uma qualidade de silêncio e serenidade. No começo parece algo sem sabor, porque não existe sofrimento nem prazer. Eu sei que vocês me entendem. Mas todos os sofrimentos e todos os prazeres são apenas excitação. A excitação da qual a gente gosta, da qual o indivíduo curte. Isso a gente chama de prazer. E a excitação da qual a gente não curte, isso a gente chama de sofrimento. Algumas vezes acontece da pessoa começar a gostar mais de um, né? E isso, uma determinada estrada, isso se torna prazer. Ou eventualmente gostar, né, do outro lado do rio. E isso se torna em sofrimento. Está cheio de masoquista por aí. Assim, a mesma experiência pode se tornar sofrimento ou prazer. Depende da identificação da pessoa. Porque ela pode até gostar do sofrimento, de certa forma. O negócio é relaxar nesse espaço intermediário entre prazer e sofrimento. Eu sei que parece loucura, mas esse é o estado natural, né, de relaxamento no qual a vida acontece. Esse é o quinto elemento. Esse é o sabor do ser. Ele é como... É engraçado, né? Eu já ouvi um Pandit de Maharishi, não sei como ele chegou a essa conclusão, mas ele diz que é como um vinho quando você coloca no copo. Você não pode bebê-lo imediatamente. Você tem que deixá-lo decantar, né? E aí o gosto dele vem. Esse é o silêncio e a serenidade. E aí a pessoa se embriaga, né, com esse vinho místico. Aos poucos a gente vai entendendo o sabor que ele tem, porque no início a gente não consegue compreender. Parece que ele não tem gosto, parece uma coisa amorfa, neutra demais. A vida está repleta, né, disso, ou é sofrimento, ou é prazer. Mas o que a gente quer é se acostumar com o silêncio, paz. Se a gente conseguir se lembrar dessa experiência de silêncio, né, mais e mais vezes, a vida se torna um mar de serenidade, né, sem que o indivíduo precise estar envolvido com a ação, apesar de executá-la. Isso demora tempo, né? É por isso que a regularidade é fundamental. Caso contrário, a pessoa vai seguir uma sombra. Não vai conseguir alcançá-la nunca. Existem muitos níveis de serenidade, né? Existe um tipo de serenidade que é intelectual, que você diz para você mesmo, né? Não, eu não vou me estressar com isso, eu vou buscar a paz. Você não cria, né? Você meio que se impõe isso, né? Mas existe um outro estado, né? E é assim que a maioria das pessoas vivem, nesse primeiro nível de serenidade, que é a superficial. A segunda é a realidade, né? A primeira ajuda a criar o caminho, porque vai te dando um despertar, né? É superficial, mas você vai se ligando, caramba, eu preciso buscar isso. A paz vem, mas antes dela, como um pré-requisito, é muito comum para a maioria das pessoas que isso seja meio que forçado. Não adianta
tentar criar essa paz mental em volta da pessoa, né, de uma forma profunda e estável. A primeira paz ela é só mental, é tipo uma auto-hipnose. Né? A segunda não, ela é mais profunda do que a gente. Ela vem do próprio âmago, né, do seu ser, do ser que não é dividido, né, do ser que para a maioria das pessoas é desconhecido. Por isso que é muito difícil falar de meditação para as pessoas, é muito difícil. A maioria das pessoas se conhece só na superfície. Um pequeno lugar é identificado dentro de si mesmo. É como se fosse uma pequena onda. E aí ela vai recebendo rótulos. Mas dentro dessa onda, no fundo, está o grande oceano, como Maharishi tanto explicou. Assim, nós começamos nos lembrando da importância que a paz tem. E em seguida, como um objetivo, mesmo que aparentemente inacessível, né, de forma obstinada, nós vamos trabalhando para que, né, essa paz possa nos preencher. Ela não vem a partir do esforço, né? E esse é o grande mérito da MT. É o grande mérito da MT. Você não precisa fazer esforço para isso. Se fizer esforço, você não alcança. Ela é só intelectual. É só uma conjectura. Não é um estado de espírito. Por isso, meus amigos, nós temos que ser regulares. A nossa intimidade com a paz interior tem que ser tão grande, que ela comece a aparecer inocentemente, eu vou usar esse termo, que ela comece a aparecer de bobeira durante o dia. Né? E nós sabemos que isso não tem nada a ver com irresponsabilidade. As pessoas gostam de chamar estresse de responsabilidade, né? Um erro crasso, que a sociedade está quase que totalmente envolvida nisso. Eu acho que está mudando. Né? Eu me lembro que quando eu comecei a falar sobre meditação, não tem tanto tempo assim, né? Algumas pessoas vinham e diziam, eu não quero aprender isso não, porque eu vou ficar irresponsável. Não. É isso mesmo. Por isso que a fisiologia toda, por isso que o cara adoece menos, porque a fisiologia toda entra num estado de equilíbrio. Então, pressão arterial, colesterol, as coisas do dia a dia, né? Estado de estresse, as doenças decorrentes do estresse, elas têm que diminuir, porque o ser foi libertado, né? Foi libertado da sua prisão. A paz da MT, claro, certamente se sobrepõe à paz mental. A paz mental é aquela que a maioria entra numa, né? Se controlar. Eu vou tentar, né? A pessoa tenta se controlar. Essa paz da MT é diferente. Tipo um mormaço. Isso é boa, ainda não tinha ouvido essa definição. Mas chego a concordar com você, Carol. Uma bruma que fica independente do que possa acontecer. É isso aí, pessoal. E mantenham a regularidade. Não fiquem pensando muito em meditação, não. Esse troço pira a cabeça do sujeito. Apenas façam. Fica tentando acertar o bumbum da mosca, não, porque não vai dar certo. Simplesmente sigam em frente. Né? O Maharishi dizia, faça a meditação e não fique pensando em meditação durante o dia, porque senão você vai se confundir no seu trabalho. Trabalho é foco, é botar atenção no que tem que ser feito. Um grande beijo para todos vocês.